Bom dia, irmãos. Muito feliz de estar aqui nessa manhã, graças a Deus. Vamos conseguir iniciar hoje os nossos estudos em Apocalipse. Como o pastor falou, né? Estamos nesses estudos aos domingos de escatologia, as aulas do pastor, teologia sistemática, né? Escatologia. E eu vou ficar com a temática aí do Apocalipse. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos aqui e obrigado pelo registro do livro de Apocalipse. Nos ajuda nesse estudo, Senhor, esclarece para nós tudo o que nós precisamos entender para admirar muito mais esse livro que está presente nas Escrituras e que é bênção para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Primeiramente, irmãos, aqui está, né, a capa dos nossos estudos, né, estudos em Apocalipse, e eu coloquei aqui os livros de referência que eu utilizei para a elaboração dessas aulas, o material que eu vou estar utilizando. Ali tem 3 apostilas no início, que é do Instituto Reformado de São Paulo, um curso que eu tenho feito, o irmão Mateus faz também esse curso, acho que o irmão Israel também, se inscreveu lá certinho, né? Mas quando eu me inscrevi nesse curso, eu ganhei essas 3 apostilas, que é digital, né? Aqui é o logo do Instituto, lá tem um curso específico, ó, fora as apostilas. O livro do Reverendo Hernandes também vai ser um material de consulta. E em todo esse material do Instituto também é muito utilizado esse livro do Apocalipse, do Simon Kistemaker, não sei falar certinho sobre o nome dele, mas um livro que é muito utilizado, né, para esse tipo de estudo, uma referência. E o Apocalipse, irmãos, é um livro singular. Quando nós deixamos de estudar esse livro, nós estamos perdendo uma grande bênção que Deus nos deu nas Escrituras. E talvez muitos de vocês, quando leem o livro de Apocalipse, tenham essas imagens aqui na cabeça. Ou só de ouvir a palavra Apocalipse, já lembram de catástrofes, de destruição, de animais extraordinários, de cavaleiros, de batalhas, de animais saindo do mar. E, sem dúvida, isso está no livro, está descrito sim. Mas nós vamos ver como nós utilizamos essas imagens, essas descrições que estão presentes no livro. E Deus quis que o seu povo tomasse conhecimento dessas coisas. Ao invés de nós sentirmos medo, receio de estudar esse livro, na verdade nós devemos sentir alegria. Alegria, porque Deus nos revelou essa porção das Escrituras. Eu vou pedir para os irmãos abrirem em Apocalipse, no capítulo 1, só para os irmãos se situarem. Essa aula eu vou dar uma introdução geral do livro. Eu deveria ter falado no início da aula. Nós não vamos ler capítulos inteiros agora, e talvez nem depois. Depois eu vou deixar os irmãos mais a par de como serão esses estudos. Mas essa aula é uma aula introdutória. Mas nós vamos ler aqui o capítulo 1, os 3 primeiros versos do livro de Apocalipse. Diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Aqui nós vemos que o livro começa com a frase revelação de Jesus Cristo, primeira frase do livro. No idioma grego original, essa frase nada mais é do que a palavra apocalipse. Ou seja, Apocalipse significa revelação, significa descortinar, tirar o véu, tornar aquilo revelado. Ao contrário de significar algo misterioso, algo que nós não sabemos decifrar, pelo contrário, é uma
revelação, algo que nós podemos, sim, tomar conhecimento. E nós vamos ver alguns tópicos para poder estudar esse livro. O primeiro tópico, nós vamos ver o autor e a data de Apocalipse. A tradição cristã tem entendido que João, o filho de Zebedeu, irmão de Tiago, é o autor desse livro. É o mesmo João que escreveu o 4º evangelho e também as cartas que estão quase no final das nossas Bíblias. A época também é muito importante para entendermos a obra do Apocalipse. Ele foi escrito mais ou menos aí no ano de 96 depois de Cristo. Possa ser que seja 95 também, é meio improvável, mas entre 95 e 96 depois de Cristo. E na época Domiciano era o imperador romano. E o reinado de Domiciano foi mais ou menos entre 81 e 96. Ele foi o primeiro imperador a rogar para si a autoridade divina, a ser adorado como Deus. Ele queria que ele fosse adorado como um Deus, considerado um Deus. E isso, sem dúvida, trouxe muita perseguição para o povo de Deus naquela época, uma vez que esse tipo de adoração se opõe às Escrituras, se opõe ao primeiro mandamento, que não devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Ele é o único Deus. Então, os cristãos estavam sofrendo perseguições no primeiro século. E ainda sobre o autor, nós podemos ver que João estava bem velho na época que ele escreveu esse livro. Está aí escrito aí, João, entre os apóstolos, foi quem viveu mais tempo. Havia até mesmo uma lenda de que ele não morreria. E isto está registrado no final do seu evangelho. Vamos abrir lá para ver essa passagem? Evangelho de João, capítulo 21, versos 20 a 24. João 21, versos 20 a 24. Que o próprio João está relatando, né, aquele episódio que Jesus questiona Pedro se Pedro de fato ama ele. Jesus fala para Pedro apacentar as ovelhas, então. E no verso 20, João escreve: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, que é João, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Perguntando sobre João. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, por isso que teve aquele ditado, aquela lenda, né? Houve uma lenda de que João não morreria. E, para eles, isso daí parecia que estava acontecendo mesmo, porque João já tinha aproximadamente 100 anos. E a expectativa de vida naquela época era entre os 38 e 45 anos. Então parece que isso estava acontecendo de fato, mas não era nada disso, né? Era apenas uma lenda que teve na época. Então o autor, João, e a data aí, aproximadamente 95, 96 depois de Cristo. E o nosso segundo tópico é o estilo da obra, o estilo apocalíptico. Nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. E o Apocalipse tem particularidades que não são encontradas em outros livros da Bíblia, pelo menos não em livros inteiros. Nós temos alguns livros da Bíblia que têm porções apocalípticas, porém, não está escrito um livro inteiro, a não ser Apocalipse, do Antigo Testamento, que tenha toda essa literatura tão abundante. Nós vemos porções, por exemplo, no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Zacarias,
E no livro de Daniel isso está bem presente também, e é até considerado o livro de Daniel o Apocalipse do Antigo Testamento. Muitos o consideram dessa forma. Porém, o livro de Daniel ele tem metade que é histórica, os 6 primeiros capítulos, onde é narrada a vida de Daniel e dos seus companheiros lá na Babilônia, os livramentos que eles tiveram, e só do capítulo 7 ao 12, ou seja, a segunda metade do livro, que há a literatura apocalíptica de fato. Então, nós vemos também que há porções do Apocalipse, né, dessa literatura, melhor dizendo, apocalíptica, no Novo Testamento, como, por exemplo, no sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24 e nos evangelhos sinóticos também, onde é citada algumas profecias sobre a destruição de Jerusalém e a consumação dos séculos. Mas o que há de especial nesse estilo apocalíptico? O que há de especial é que a linguagem é misteriosa, cheia de figuras, símbolos, números, cores, visões espetaculares, anjos, demônios, cidades gloriosas, batalhas, julgamentos e tantas outras figuras fantásticas que nós vamos ver nesse livro. É um estilo que foi escrito para ser lido como se descreve, que não foi escrito para ser lido como se descreve episódios literais, ou seja, não é para lermos todas essas batalhas, essas figuras de maneira literal. Esses animais, esses anjos, esses demônios que aparecem, muitas vezes descritos ali, não é para ser lido de forma literal, como acontecimentos literais, mas são figuras, são episódios ali, cenas. Esses símbolos querem transmitir uma mensagem para nós. E nós devemos ter o código, ou seja, a senha, para interpretar essa mensagem. E qual é essa senha? A senha é a própria palavra de Deus. A própria Bíblia é a senha. E o estilo literário também da obra apocalíptica. Como é que eles desvendavam essas passagens na época. Essa é a senha. E quem desconhece esse código, essa senha, vai ter um monte de interpretação fantasiosa. Vai pensar um monte de coisa que não é o significado pretendido pelo autor. Então, esse é o segredo. Esse estilo de literatura apocalíptica era muito popular no primeiro século antes de Cristo. Existiam outras obras inteiras, como Apocalipse, né? Eu citei alguns livros da Bíblia que têm partes apocalípticas, mas tinham muitas obras que eram inteiramente dessa literatura no primeiro século antes de Cristo. Um exemplo disso é o livro de Enoque, um livro apócrifo que não entrou na Bíblia, mas que é abundante nesse tipo de literatura. Mas o que difere essa literatura apocalíptica do primeiro século com o Apocalipse que nós temos aqui na nossa Bíblia? É o caráter de otimismo que essa obra transmite a nós. A literatura do primeiro século via o plano de redenção como algo distante, algo muito lá no futuro, muito longe de se acontecer. Já o Apocalipse, ele mostra para nós o plano de salvação, a obra da redenção, como já sendo executada nos nossos dias. Deus está controlando toda a história. Nós vamos ver isso de maneira abundante aqui no livro. Então, o caráter de otimismo do Apocalipse é muito superior do que os outros apocalipses da época, né? E, aliás, um problema de interpretação, nós estamos citando que as obras daquela época visavam muito o futuro. Um dos problemas de interpretação do Apocalipse é que muitos vão até essa obra querendo desvendar o futuro das coisas. Nós vimos isso já até nas aulas de escatologia do pastor Natan. Muitos querem estudar escatologia ou Apocalipse para descobrir o futuro. Porém, o propósito desse livro não é satisfazer as nossas curiosidades, mas preparar um conjunto de igrejas para que pudessem enfrentar dificuldades
dificuldades que testariam a fé da igreja ao máximo. O Apocalipse não trata só do futuro, mas do presente. No caso aqui, do presente que já é passado para nós, né? O presente daquelas igrejas. E também do passado, né? Vamos ler aí, tem um verso no capítulo 1 mesmo, verso 19. Olha o que está escrito aí. Apocalipse 1, 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Jesus está falando para João, escreve tudo que você está vendo, as coisas que você está vendo, as que são, ou seja, as que estão acontecendo, as que já foram, e também as que vão vir após estas. Nós vemos aqui que não é só o futuro que está presente, mas o passado e o presente também, né? Esse é o nosso segundo tópico, o estilo apocalíptico, cheio de figuras, de cenas, e que nós precisamos ter o código e a senha para interpretá-lo, pois não é interpretado de maneira literal. E o nosso terceiro tópico é como interpretar o Apocalipse. Como nós vimos, ele tem um gênero textual muito diferente, com muitos símbolos. E quando nós conseguimos compreender como funciona esse gênero, o estilo desse texto, fica mais fácil de interpretar. E talvez uma pergunta interessante a se fazer seja a seguinte: o Apocalipse trata do futuro, do passado ou do presente? Nós já vimos isso, né? Mas vamos trabalhar mais um pouco essa questão. Muitos querem chegar até o livro, como nós dissemos, querendo desvendar o futuro, querendo fazer agendas, né, do amanhã. E algumas vezes nós vamos ver que o livro, as passagens corroboram para isso. Olha o verso 1 aí do capítulo 1 de Apocalipse. O início do livro de Apocalipse, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ou seja, o Apocalipse também foi escrito para falar do futuro. Mas o futuro de quem? Qual o futuro que Apocalipse está querendo desvendar? Nós temos a tendência de falar que é do nosso futuro. Apesar dessa tentação de falar que é do nosso futuro, ou do futuro de toda a humanidade, é preciso considerar que, primordialmente, é o futuro dos leitores originais de João, ou seja, aquelas 7 igrejas situadas na Ásia. É o futuro daquelas igrejas que é o propósito do livro. O futuro escatológico, aquele lá na consumação dos séculos, embora vai ser descrito aqui de maneira genérica, não era o ponto principal de João e da revelação que Cristo deu a ele para a escrita desse livro. Sem dúvida nós vamos ver isso daí, mas não era o propósito principal. O futuro daqueles primeiros leitores, que era o foco, descrever suas lutas, seus sofrimentos, ajudar eles a terem fé em tudo que eles estavam passando. Porém, cada cristão, em cada época, como por exemplo nós aqui, podemos nos identificar com as descrições que estão contidas aqui nesse livro. Porque, além de João descrever o futuro breve da igreja, o que eles estavam enfrentando ali, e iriam enfrentar naquele momento, João também descreve o futuro último daquelas igrejas. Ele descreve como é que vai terminar essa história, que se consumará na segunda vinda de Jesus. João descreve tudo isso. Então, para entendermos o Apocalipse, nós devemos entender o que os cristãos do primeiro século estavam passando. Como era a sociedade em que eles viviam? Como era servir a Deus em meio às perseguições? Quais lutas eles passavam quando tinham que sair de suas casas para servir a Deus ou para fazer alguma outra coisa? É preciso fazer um esforço para reviver o que estava acontecendo ali entre o ano 95 e 96 depois de Cristo. Nós podemos ver que Jesus havia vivido há 90 anos atrás, aproximadamente, né?
Ele tinha vivido, morrido, ressuscitado e tinha prometido que ia voltar. Porém, 60 anos desde a morte de Jesus, que o povo estava esperando Jesus retornar, e isso ainda não havia ocorrido. Então, como é que estava a fé dessas pessoas? A igreja se expandiu. Vários imperadores estavam ali reinando. Vários ascenderam ao poder e foram depostos, outros morreram. Houveram momentos de grande perseguição, momentos de certa tranquilidade entre o povo de Deus. Mas no momento agora que eles estão vivendo, naquele ano, eles estão passando por muita perseguição, porque, como foi dito, Domiciano ascendeu ao poder, está querendo obter adoração para si, como se fosse um Deus, e a igreja não vai fazer isso. Então, eles estão passando por perseguição, estão sendo presos, estão perdendo seus bens, estão sendo mortos, estão sendo jogados para ser martirizados, como, por exemplo, lá no Coliseu, onde muitas feras devoravam os cristãos ali, a perseguição havia se instalado. Então, os cristãos que resistiam estavam pagando um preço muito caro. E, diante disso, surgiam algumas perguntas. Onde está a esperança para esses irmãos? Está no futuro? Que futuro aguarda a igreja? Será que eles serão livrados da morte? Será que a igreja será livrada da morte? Essa é a pergunta que eles provavelmente estavam se fazendo. E a resposta é não. Alguns teriam que morrer. Alguns teriam que ir até a morte. Por isso, a esperança dos cristãos estava no passado, estava no Evangelho, em todas as promessas que Cristo fez a eles. Por isso, o Apocalipse é um livro que também fala do passado. Ele revela o significado profundo da vida, morte e ressurreição de Jesus. De maneira profunda, o Apocalipse vai trazer isso para nós e nós vamos ver ao longo das nossas aulas. E a partir disso, com a fé que eles tinham, com a esperança que eles tinham no passado, eles poderiam olhar para o futuro com fé e ter essa fé construída, ter essa fé mais solidificada na vida deles. Então é isso. O Apocalipse é interpretado dessa maneira. Nós devemos saber o que estava acontecendo e que ele não fala somente do futuro, mas de todas as épocas. E o quarto tópico é a importância dos detalhes do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, do Apocalipse, não é fantástico somente por causa das suas imagens, dos seus símbolos, das suas cenas que estão contidas nele. Mas o Apocalipse é um texto literário muito bem construído, com muitos detalhes e recursos para que nós possamos interpretá-lo também. E estudar esse estilo literário nos ajudará a entender e admirar ainda mais esse livro. Por exemplo, João disse pela primeira vez, já no verso 1 do livro, mais uma vez, né? Bem-aventurados, aliás, está no verso 3, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, ele vai usar muitos números no Apocalipse, e um desses números é o número 7. Ele falou aqui bem-aventurados. Ele vai repetir esse termo mais 6 vezes durante todo o livro, totalizando assim 7 vezes a palavra bem-aventurados. E o número 7 certamente é o principal. Nós vamos ver outros números, mas o 7 é o principal. É o número que representa Deus, a perfeição, as coisas celestes. Sempre vai ser usado esse número para representar isso. João sempre vai usar a figura de 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Nós vamos ver muito isso presente no livro.
nós podemos ver alguns versículos que podemos reparar isso daí. O primeiro é no capítulo 5, verso 12. Capítulo 5, verso 12. Diz aí: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Nós vemos aí 7 expressões de adoração, não é verdade? Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Abram também no capítulo 7, verso 12 agora. Nós vemos aí mais uma vez o louvor e a glória e a sabedoria e ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. É o hino que nós cantamos ainda há pouco. Nós vemos aí 7 expressões de adoração, tanto ao Cordeiro quanto ao próprio Deus. Nós vamos ver muito o número 7 assim, de diversas maneiras durante o livro. Nós podemos ver mais alguns exemplos de como o número 7 está presente no livro, como, por exemplo, nós temos 7 bem-aventuranças. Vamos ver cada uma delas? Os irmãos podem ir abrindo. A primeira bem-aventurança está no capítulo 1, verso 3. Tem mais um. Pode passar. No capítulo 1, verso 3, nós vemos a primeira bem-aventurança. Os irmãos podem, à medida que eu for lendo, podem ir já abrindo, tá, aqui as bem-aventuranças. Aí eu vou pedindo para alguém ir lendo também junto. A primeira diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A segunda bem-aventurança está no capítulo 14, verso 13. Quem achou pode ler para nós. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Isso. A terceira bem-aventurança, no capítulo 16, verso 15. Alguém lê? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. Isso. A quarta está no capítulo 19, verso 9. Alguém lê? Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Isso. A quinta, no capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Isso. A sexta, 22, capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Isso. A sétima, capítulo 22, verso 14. Alguém? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista ao direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Isso. Se o leitor estivesse atento, ele contaria e ouviria 7 bem-aventuranças. E por que não 6? Por que não 8? Porque existe um padrão com o número 7 nesse livro. E nós devemos lembrar que naquela época as escrituras eram lidas de maneira audível para o povo. Nem todos tinham, como nós aqui,
cada um a sua Bíblia, onde cada um pode ler um versículo, né? Fazer uma leitura responsiva ou alternada. Naquela época, eles tinham que estar atentos para tudo que eles estavam ouvindo. Então, quando eles ficavam atentos, eles percebiam que algumas expressões apareciam 7 vezes. E isso, sem dúvida, causaria admiração para eles, né? E mais um exemplo que pode ser útil, vamos ver também, são 7 referências à volta iminente de Cristo. Vamos ver essas 7 também. A primeira está no Apocalipse, capítulo 1, verso 11. Essa eu vou ler. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A segunda referência está no capítulo 2, verso 16. Alguém? Portanto, arrepende-te, e se não venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Isso, venham a ti sem demora. A terceira referência, capítulo 3, verso 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Venham sem demora. A quarta está no capítulo 22, verso 6. Alguém? Diz-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em breve devem acontecer. No mesmo capítulo 22, nós temos a quinta referência. Alguém? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso. A sexta também. Esse aí foi o 12, né? O 7 é: eis que veio sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora o livro. Ele leu 12. É porque está pertinho aqui no slide, né? Então, o 5 seria a quinta, né? Referência seria o 22, verso 7, né? Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A sexta referência, no mesmo capítulo 22, verso 12, que é o que o irmão leu. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. E a sétima, no mesmo capítulo 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Nós vemos aí 7 referências à volta iminente de Cristo. Para os leitores já faziam 60 anos, como nós falamos, até me perdi nas datas aí, né? Mas eles estavam vendo aquilo agora, que Jesus estava prometendo que ia voltar. Eles que estavam passando por tanta perseguição, tanta provação, ouvir 7 vezes que a volta de Cristo estava iminente, sem dúvida ia causar ali uma sensação de conforto. A fé deles ia amadurecer, ia ficar maior, ia encher o coração deles de esperança. E, sem dúvida, a expectativa do retorno de Cristo é a característica de uma fé verdadeira. O cristão, quando lê um livro como o do Apocalipse, cristão verdadeiro, ele não quer fazer contas para ver quando Cristo vai voltar. Ele não quer ficar fazendo esquemas para ver a data, o ano, a circunstância, não. Ele apenas se prepara para o retorno de Cristo. Cristo falou que ele voltaria como ladrão à noite. Ninguém sabe que hora um ladrão vai entrar numa casa. É isso que Jesus fala. Então, o papel do cristão é se preparar para o retorno de Cristo, ao invés de tentar adivinhar quando será esse retorno. E durante o livro de Apocalipse, nós vamos ver ainda muitas repetições como essas aqui, que não dá para ler todas aqui, mas nós vamos ver 7 expressões sobre a palavra de Deus. Existem também 7 referências em versos diferentes.
sobre o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver muito isso daí. O Apocalipse está rico nessas coisas. E há muitos outros livros, muitos outros números no livro do Apocalipse, que nós vamos ver os significados à medida que nós vamos estudando. Número 3, 2, 11, tem alguns números aí que nós vamos ver depois. E ainda sobre o número 7, talvez um dos grandes erros de interpretação do livro de Apocalipse é não entender que o livro está dividido em 7 seções. Muitos leem esse livro como uma história que vai do capítulo 1 até o capítulo 22, de forma direta, de forma cronológica. Porém, o livro está dividido em 7 seções paralelas, como os irmãos podem ver aqui. Do capítulo 1 ao 3, nós temos Cristo e os 7 candeeiros, ou as 7 igrejas. A segunda seção, que vai do capítulo 4 ao 7, o Cordeiro e os 7 selos. A terceira seção, capítulo 8 ao 11, as 7 trombetas. A quarta, capítulos 12 ao 14, o dragão e as 7 vozes. A quinta seção, dos capítulos 15 e 16, as 7 taças da ira. A sexta seção, dos capítulos 17 ao 19, as visões de julgamento. E, por fim, a sétima seção, que é as últimas visões da consumação. Isso significa que João vai contar a mesma história 7 vezes. Assim, se alguém lê isso de maneira cronológica, vai se confundir, porque vai ver pelo menos o mundo acabando umas 6 vezes, umas 4 ressurreições, umas 3 voltas de Cristo e várias batalhas finais. E por isso que muitos ficam confusos e fazem aquele esquema, vem um milênio, aí Cristo volta, só que ainda tem gente para buscar, então ele retorna e vem de novo, aí senta num trono. É por isso que há essa confusão, porque eles não entendem que a interpretação é uma história só que é contada diversas vezes, 7 vezes, só que de maneiras diferentes. E qual é essa história que é contada 7 vezes? Toda a história de salvação, que vai desde a primeira vinda de Cristo até o seu retorno, até a sua segunda vinda. É como se fossem as lentes de uma câmera que filma a mesma coisa de ângulos diferentes. Você viu uma imagem filmada aqui por uma câmera, porém ela é filmada por ali também. Aí você tem um complemento, você junta as peças, né, as informações e sabe como esse fato realmente ocorreu. E é como nós vamos ver nesse livro. Às vezes, as lentes da câmera de João estarão voltadas para Cristo. A conquista dele, o retorno dele aos céus, o assentar dele à destra de Deus. E, às vezes, as lentes estarão voltadas para o povo de Deus. O que está acontecendo na vida do povo de Deus? O que vai acontecer? Às vezes, as lentes estarão voltadas para os poderes malignos. Qual será o fim dos homens maus, das coisas ruins nessa terra? Então, será olhado de vários ângulos. E, nisso tudo, a gente junta essas peças e obtemos toda a história de salvação. É uma história que vai ganhando corpo a cada vez que ela é contada. É isso. E nosso quinto e último ponto, tópico, né? A relação do Apocalipse com o Antigo Testamento. A gente já citou, mas é bom só pontuar mais uma vez. João está sempre, de alguma maneira, fazendo menção ao Antigo Testamento. Através de várias menções, às vezes não tem citações diretas, mas o Antigo Testamento é o pano de fundo que João usa para descrever as cenas de Apocalipse, como, por exemplo, o livro de Gênesis. Muitas visões do Apocalipse, algumas cenas, serão descritas com base no livro de Gênesis. Nós temos os profetas Isaías e Ezequiel, muitas profecias que eles falaram a respeito de aves que devoram as carnes, esse tipo de coisa. João vai fazer uso dessas expressões para relatar as suas visões.
O livro de Daniel, sem dúvida, é um dos mais citados no livro de Apocalipse, principalmente da visão que Daniel tem no capítulo 7 do seu livro. A visão do leão, do urso, do leopardo. Isso vai ser muito usado para descrever os inimigos escatológicos do povo de Deus. E o livro de Zacarias, nós temos algumas visões de cavalos. Eu não me recordo qual capítulo, mas tem um cavalo preto, um cavalo vermelho. João vai fazer uso disso também. Então, embora ele não cite de maneira direta e literal passagens completas, ele faz uso dessas visões para poder montar o livro de Apocalipse. Nós vamos ver que ele transforma essas visões para trazer para nós essa mensagem tão maravilhosa. E concluindo, irmãos, como nós falamos, o Apocalipse tem a revelação de Deus para nós. Então, ao invés de termos medo de estudar esse livro, nós devemos ter muita alegria, ter fé e também ter ali a satisfação de Deus ter dado esse livro para nós, para sabermos as coisas que em breve devem acontecer, lembrando que em breve não é no nosso tempo, o breve no tempo de Deus, não é verdade? E o uso dos recursos literários e de toda a Bíblia como um todo nos ajudará a interpretar esse livro. A vitória do povo de Deus não está apenas no futuro que irá vir, mas está no passado, como nós vimos. Cristo já venceu, por isso nós somos mais do que vencedores. Nós podemos perder a vida, podemos perder emprego, podemos perder liberdade, mas nós nunca vamos perder a fé que nós temos em Cristo Jesus. Nele, nós somos mais do que vencedores. Vamos abrir no capítulo 22 para encerrar nossa aula. Apocalipse 22. Versos 16 e 17. Apocalipse 22, versos 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz de Davi, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém?